Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais uma pílula do Caminho, Verdade e Vida. A gente está lendo os textos desse livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É claro que essa capinha, essa edição que eu tenho aqui, é uma edição bem mais antiga, não é? Talvez a sua edição seja mais nova, uma capinha verde. Hoje a gente vai ler o capítulo 38, Pregações. Mas antes de iniciar a leitura, eu gostaria de fazer uma pequena prece, solicitando a permissão do plano espiritual, dos nossos mentores, do Mestre Jesus, para darmos início a esse trabalho, que a gente possa ser amparado, para conseguir fazer da melhor forma a transmissão desses conhecimentos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade desse trabalho e pedimos proteção, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agora sim, vamos lá fazer a leitura? Então, como eu disse, capítulo 38. Pregações. E ele lhes disse: vamos a aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 38. E aí o Emmanuel comenta. Nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Muito bem, gente. Esse capítulo nos fala a respeito da importância de ter coerência entre o que se fala e o que se faz, não é? É muito comum pessoas com um discurso muito bonito, pregando aos outros o que os outros deveriam fazer, mas na sua vida, no seu dia a dia, agem de forma diferente, né? E isso é um perigo, como ele diz aqui, porque isso dá direito às pessoas, a quem está ouvindo, como é que ele diz aqui? A mudar a roupa do caráter. Ou seja, então se a pessoa que está ensinando não está fazendo o que está ensinando, puxa, eu também tenho o direito de fazer isso. E talvez essa seja a forma certa de fazer, não é? Olha a confusão que isso dá, não é? Então, é lógico que entre os que ensinam, entre os políticos, entre os que pregam, existem louváveis exceções, não é? Mas uma parte significativa acaba não tendo coerência entre o que diz e o que faz, né? E esse é o perigo. Eu gostaria de reler, desculpa, só esse pedacinho final aqui. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, Jesus misturou palavras e testemunhos vivos. Desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Então, ele foi coerente todo o tempo, a vida inteira,
desde o início das suas pregações até o derradeiro momento do Calvário, na cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Então, para Jesus, pregação não é simplesmente falação. Pregação é viver a palavra, né? E inclui os sacrifícios e a parte ruim que a vida eventualmente pode nos reservar. A ele reservou um fim muito ruim, o Calvário, muito triste. Enviando-nos o divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então, essa figura que diz que Jesus vestia uma túnica sem costura na hora do Calvário, essa túnica sem costura representa uma retidão de caráter, uma roupa sem costura, uma roupa sem remendo. Então, uma vida sem mudança, sem incoerência entre o que se diz e o que se faz, né? Esse é o grande recado do Mestre. E aqui, ó, no versículo de Marcos, ele diz assim: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, para que eu ali também pregue. Ele não estava pedindo a ninguém sacrifícios. Ele estava dizendo que ele ia pregar porque para isso vim. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 38. Então, como Jesus entendia que dentro da pregação também estava incluído todas as adversidades, todas as intempéries que ele passaria ao longo da vida, ele não estava pedindo a ninguém para pregar. Ele estava dizendo: me leve às aldeias para que eu também possa pregar ali. Bom, gente, isso era o que dizia esse capítulo, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Para mim foi muito, muito importante, muito útil ler esse capítulo. Eu gostaria de fazer uma sugestão que vocês, se puderem, leiam esse livro. Esse livro é muito fácil de ler, os capítulos são bem curtos, né? E ele pode até ser um livro de cabeceira. Você pode ter ele do lado da cama e toda noite, antes de dormir, ler um capítulo, né? Mas essa leitura é importante, como os textos são pequenininhos, você pode fazer uma leitura um pouquinho mais cuidada, não fazer uma leitura superficial. Fazer uma leitura raciocinando, relendo se precisar, voltando e tentando entender, extrair do texto o seu sentido mais profundo, né? Essa é a leitura útil. E com textos tão curtos assim, gente, em 20 minutos você faz uma leitura dessa, né? Talvez até menos. Essa nossa pílula deve durar 9 minutos, 10 minutos no máximo, né? É claro que eu já estudei antes, eu já tinha lido esse texto antes para não ficar tentando inventar aqui na hora. Bom, minhas amigas, meus amigos, para mim foi muito importante, é muito gratificante fazer esse trabalho. Eu espero que a gente possa se reencontrar na próxima pílula, com saúde e com disposição para aprender. Pedindo ao Mestre Jesus que continue nos intuindo, que continue nos guardando e que a gente possa seguir no caminho do bem em direção à angelitude. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus.